falar de uma coisa extremamente importante, que é em relação aos interesses que às vezes os nossos filhos têm, mas o título que eu coloquei foi um bocadinho diferente, que tem a ver, também tem a ver com interesses, mas tem a ver com aquilo que eles fazem nos tempos livres, até que ponto é que pode virar profissão ou não. Não sei qual é que é a vossa opinião, se vocês acham que isso é uma coisa que cada vez mais está a acontecer ou não. Aquilo que eles fazem em termos de tempos livres se pode transformar na sua opção profissional. Não sei o que é que vocês acham disso. É engraçado porque os adultos que eu acompanho, muitos deles, quando estão nesta fase às vezes de transição de carreira, muitas vezes vão buscar de facto as suas grandes paixões em termos de interesses. E por isso às vezes aquilo que fazem nos tempos livres é de facto aquilo que eles estão a considerar agora fazer negócio disso e seguir a sua carreira em relação a isso. No vosso caso, não sei o que é que vocês achariam disso, se achariam piada aos vossos filhos, por exemplo, chegarem a casa e face às atividades que eles têm, agora de repente dizerem eu quero seguir isto, não é? Mas pronto, porque é que isto é assim tão importante quando nós estamos a considerar? Mas é assim, isto dos interesses é extremamente importante, principalmente, por exemplo, quando nós estamos a trabalhar com jovens do nono ano para o ensino secundário, muitas vezes eles fazem aquelas avaliações psicológicas, né, de interesses, e depois alguns até fazem aquela crítica sempre, que é aquilo não serviu para nada, aquilo deu para tudo, não é? Eu costumo dizer que quando fazes uma avaliação psicológica e os resultados até mostram que tu gostas de muitas coisas, ou seja, tu manifestaste que tinhas interesses e preferências profissionais por muitas áreas, é excelente. Esses são aqueles miúdos que eu de facto mais gosto de trabalhar, não quer dizer que não gosto de trabalhar para os outros, mas esses são aqueles de facto. Para já é assim, vocês pais estão de parabéns, porque quando um jovem de 15 anos, ao fazer uma avaliação psicológica dos seus interesses e preferências profissionais, tem um perfil tão elevado, considerando que ele fez com pés e cabeça e consciente do que estava a fazer, é sinal que ele foi estimulado em imensas áreas. E esse foi o post que eu fiz, por exemplo, ontem, nas minhas redes sociais, que é eles terem a noção disso, que é, sabes, se tu tens interesses ou mostras ou gostas de muitas coisas, é sinal que tu tens já experiência de muita coisa, já viveste muita coisa, já sentiste muita coisa, e isso é excelente depois para a tomada de decisão. Embora inicialmente o que eles acham é que lhes baralha mais, não é? Estou muito baralhado porque gosto de muita coisa e agora como é que eu escolho? Mas é assim, em relação a nós pais está garantido, nós fizemos o nosso trabalho, que é permitimos, estimulamos e eles de facto agora estão a manifestar de facto que têm muitos interesses. Agora, a seguir é que é um trabalho às vezes mais para quem não consegue mesmo chegar a uma resposta, não é? Porque uma coisa é, eu gosto de muitas coisas, mas depois eu também tenho que tentar perceber quais são dentro dos meus interesses, aqueles que eu de facto quero virar em termos profissionais, quero ganhar o meu dinheiro a partir disso, ou aqueles que eu quero manter por hobby. São coisas diferentes. Às vezes eles sozinhos não conseguem fazer este caminho, principalmente se tivermos mais miúdos mais novos do nono ano, e por isso é que às vezes no programa de aconselhamento é isso que nós trabalhamos. Alguns, eu posso vos dizer que alguns às vezes não querem nem sequer fazer a avaliação psicológica, porque alguns dizem assim, eu até tenho medo de fazer aquilo, porque depois aquilo dá-me interesses que eu não quero, eu já sei o que é que eu quero, e depois aquilo às vezes pode me dar coisas que eu não quero. E é muito estimulante às vezes ser miúdos destes, porque eu costumo dizer, até qual é o problema, não é? Porque assim, todos nós e eles também somos pessoas de mais do que uma opção. Depois temos que trabalhar qual é o caminho que eu agora, 15 anos, quero seguir, não é? Que não quer dizer que eu, ao fim dos meus 3 anos de secundário, eu depois não tenho outro projeto de vida. E está tudo bem, então no nosso ensino em Portugal, que é flexível e dá perfeitamente para nós depois seguirmos outra área. Mas aqui a questão é mesmo isso, é assim, ter muitos interesses e muito variados é excelente, mas às vezes precisamos aqui de facto desta ajuda mais em termos depois de hierarquizar, e isso às vezes eles não sabem ou não conseguem fazê-lo sozinho e precisam às vezes de um bocadinho aqui de ajuda. Por isso, eu tinha-vos comprometido com vocês que eu iria fazer um vídeo para o meu canal de YouTube, porque assim, quem está comigo no programa tem acesso a vídeos muito curtinhos, por exemplo, quando nós estamos a explorar os sites, eu coloco lá passo a passo, e eles têm de facto sempre um PDF de apoio para poderem fazer a exploração.
Mas, por exemplo, no canal do YouTube isso não era possível fazer dessa forma, portanto, amanhã, vai sair às 8 da manhã, o meu próximo vídeo que tem a ver com a exploração do site da Direção-Geral do Ensino Superior, porque alguns de vocês, pelo menos um dos pais no workshop, referiu que é um site muito interessante, sim, mas é difícil de saber por onde é que se pega, como é que eu faço a exploração daquele site. E é de facto o site é aquele que é o site oficial. Portanto, e posso-vos dizer, pais, que a experiência que eu tenho é que às vezes chegam jovens de 12º ano que nunca exploraram aquele site, ou seja, conhecem, porque depois quando nós o abrimos eles dizem, sim, eu acho que já cá estive, mas eles não fazem a mínima ideia o que é que aquilo lhes pode trazer de mais-valia para a sua exploração. Por isso, amanhã estará lá, passo a passo, como é que se pode fazer a exploração. E é tão importante para os alunos do nono, como também para os alunos do secundário, embora, como é evidente, quem está no secundário é daqueles sites mesmo, como se costuma dizer a nossa Bíblia, que nós devemos de andar por lá para explorar. Até porque quanto mais cedo nós começarmos a exploração, é tudo mais simples para chegarmos às nossas conclusões. Por isso é assim, quando nós temos mesmo muitos interesses, às vezes este tipo de exploração é extremamente importante. Tal como também fazer um bocadinho ao contrário, que é, às vezes, por exemplo, quando eles fazem uma avaliação psicológica, depende dos testes, porque há imensos testes que dá para utilizar, não é? Mas, por exemplo, há um teste que eu gosto de usar que dá-me sempre dicas de não só as áreas em que vai mostrar que eles têm interesses muito variados, aquilo são 15 áreas profissionais, portanto dá logo para perceber o que é que eles mais gostam ou menos gostam, mas por outro lado aquilo mostra outra coisa, às vezes mostra que eles não têm uma ideia correta da profissão, até porque eles têm que dar respostas, às vezes vem a descrição da atividade, eles vão dizendo gostam ou não gostam, ou têm dúvidas, ou nem sabem o que é isso, e outras vezes vem o nome da profissão. E a quantidade de jovens que muitas vezes vão dizendo eu gosto imenso desta profissão, mas depois quando vêm as atividades e dizem eu não me identifico nada com isso, ou ao contrário, é muito elevada. Por isso é muito importante e é uma boa dica para eles perceberem, eu estou a mostrar muito interesse dentro desta área, mas eu de facto não conheço assim tão bem. Tenho uma ideia romântica. E porquê é que isto é importante? Por exemplo, quando nós estamos com jovens de 9º ano a passar para o secundário. Vocês, se quiserem, podem ir lá de facto por exemplo, ao canal de YouTube e vocês têm lá a entrevista com alguns jovens, mas há uma que eu gosto às vezes de... E ela na entrevista, por acaso, falou do assunto, que é... Ou seja, eu gosto de trabalhar com aqueles jovens que quando vêm numa de... Ou seja, eu até posso ter uma ideia do que é que eu quero escolher, mas eu estou disponível para explorar. Quero imenso conhecer. E é tão engraçado, porque no caso desta jovem, eu lembro perfeitamente no 9º ano, quando nós fizemos a avaliação psicológica dos interesses e das competências, ela não era uma aluna brilhante, não era uma aluna só de 5, era uma aluna média, se calhar com uma média de 4, não é? Era uma aluna disciplinada e que gostava de estudar. E quando ela começou a trabalhar comigo, ela vinha com uma ideia de que, olha, eu sempre pensei em medicina, mas eu já percebi, não gosto de fisicoquímica e também de ciências, não estou a achar muita graça à matéria do corpo humano, portanto, acho que medicina não quero mesmo, e então acho que vou para Direito. E é muito engraçado, se vocês forem ver a entrevista, ela é a Carolina, se vocês procurarem lá as entrevistas no meu canal do YouTube, Daniela Morado, psicóloga coach, vocês encontram lá a entrevista dela. E ela diz que começou a pensar em Direito porque toda a gente dizia que ela tinha muito jeito, porque vocês vão ver, ela tem um feitio muito interessante, muito assertiva, portanto, muito argumentativa, e portanto ela sempre achou sim, que se calhar Direito. Mas é tão giro quando nós começamos a fazer o processo, por isso aqui os interesses é muito relevante, porque ela começou, ou seja, era claríssimo que esta era uma jovem que gostava de matemática. Além do mais, ela gostava de matemática, ela estudava matemática, não tinha 5, mas via-se que era uma miúda, que aquilo era uma área que ela estava a colocar já de lado, ela própria não sabia bem porque é que estava a colocar de lado, começou a achar que de direito é que seria o caminho dela, mas o que é verdade é que à medida que nós fomos trabalhando, ela começou a pensar melhor, até porque nas áreas profissionais, a área da economia, das finanças, deu que ela tinha interesses de facto elevados, embora não tinha explorado aquela área, por isso é que é tão importante às vezes fazer estas avaliações, e o que aconteceu é que assim, ela permitiu-se de facto explorar, e ela vai-vos dizer na entrevista, ela perdeu imenso tempo na parte da exploração, ela usou muito o site da Direção-Geral do Ensino Superior para ter a certeza que se escolhesse Ciências Socioeconómicas em vez de Línguas e Humanidades, como inicialmente ela pensou, se ela no final do 12º poderia ter ou não ter a possibilidade de se candidatar a Direito. E claro que sim, não é? Porque em Portugal
Nós dizemos estas coisas baseado neste site da Direção-Geral do Ensino Superior, não é? Mas em Portugal é possível entrar numa licenciatura de Direito fazendo como prova de ingresso o português e a filosofia, em vez de fazer, por exemplo, português e história, não é? Que é o mais habitual. Por isso é que ela considerava ir para Línguas e Humanidades, porque queria ter a História A, que era a disciplina que é relevante, de facto, para Direito. E no caso dela, ela quando percebeu que, ok, eu posso ir por ciências socioeconómicas, e mantenho a possibilidade de ir para qualquer coisa ligada às economias, mas também posso seguir direito, tal como pode seguir uma data de coisas também, mas pronto, isso para ela tranquilizou. E o que é verdade é que assim, ela, durante os 3 anos do ensino secundário, ela sentiu-se bem na área que ela escolheu, que foi as ciências socioeconómicas, e no 12º ano, quando ela escolhe como opção direito, ela odiou. Vocês vão ver na entrevista que ela diz lá isso. Portanto, ou seja, estão a ver, às vezes no 9º ano, quando eles não exploram, eles não se permitem considerar outras opções, às vezes eles já estão a limitar muito o seu caminho. Por isso é assim, quando eles têm mesmo muitos interesses, às vezes nós temos mesmo que trabalhar com eles em relação de facto ao seu projeto de vida. Quais são as disciplinas que eles de facto gostam e que têm gosto em estudar? E às vezes quando nós fazemos este tipo de trabalho, há muito mais oportunidades e de facto, no caso dela, por exemplo, posso-vos dizer, ela quando fez a entrevista comigo, ela já estava a fazer o mestrado, ela é uma miúda espetacular, porque ela é uma miúda trabalhadora, portanto ela está a estudar e trabalhar ao mesmo tempo, e é tão engraçado porque vocês pais depois são inscritos e acabam sempre por mandar mensagem, e a última mensagem da mãe, a mãe dela é uma pessoa completamente empreendedora e também não para, mas a última mensagem que a mãe me mandou foi uma mensagem muito querida, a dizer que, olha, Daniel, tenho novidades, e pronto, falava dos 2 filhos, mas em relação aqui à Carolina, ela falava de que ela, Carolina, também está-se a candidatar para fazer, pelo menos, acho que 3 semanas em Londres, penso eu que é a London Business School, um curso de verão, e portanto é assim, uma miúda que não para, estão a ver? E era uma miúda que no 9º ano considerava apenas só direito, porque nem sequer tinha considerado que havia outras possibilidades. Por isso, é que estas questões dos interesses é mesmo muito relevante. Tal como, por exemplo, eu tenho imensas histórias para vos poder contar, mas por exemplo, esta questão de passar, será que o meu hobby pode passar ou não pode passar para a profissão? Os nossos miúdos mais... Eu adoro os jovens porque eu acho que eles de facto têm uma outra, às vezes, visão. Porque é assim, eu trabalho também com adultos que estão a mudar de carreira. E eu posso-vos dizer que os adultos às vezes só aos 40, aos 35, 40, 45, é que às vezes tomam de facto aquela liberdade, eu agora finalmente vou fazer aquilo que eu de facto amo. Os jovens às vezes começam a pensar nisso muito mais cedo, ok? E portanto, eu, por exemplo, tive um jovem, não é? Que eu não lhe fiz o aconselhamento vocacional porque ele saiu da minha escola no 8º ano, portanto ele foi para outra escola no 9º ano e de facto nas escolas, infelizmente, nós só começamos a trabalhar muito a sério estes programas só no 9º ano, mas nós tínhamos falado de tal maneira que eu volto a encontrá-lo na Futurália, e ele de facto estava numa universidade inglesa. E depois foi engraçado porque eu acabei por acompanhar outro jovem já em setembro a colocá-lo lá nessa universidade onde é que ele estava e acabámos por apanhar o mesmo avião e portanto tivemos, e Southampton é longe, portanto acabámos não só a viagem do avião como a do autocarro até lá chegar, tivemos sempre na conversa e foi muito interessante porque ele disse: ok, eu tirei aqui a gestão, foi muito importante estar fora, por vários motivos e mais alguns, mas eu vou voltar para Portugal. E ele é um surfista nato. E portanto a ideia dele de negócio tem muito a ver com o hobby dele. Né? Tem a ver, por exemplo, com esta questão, por exemplo, de surf. Ele é aqui da zona de Lisboa, portanto, da linha. Portanto, ele tem umas ideias de negócio que não deixou de ter a sua formação, tudo bem, mas estão a ver, portanto, às vezes os hobbies mostram-nos para onde é que nós acabamos por chegar em termos profissionais. E no caso dele, por exemplo, eu lembro-me disto, né? não vos posso contar muito em pormenor como é que foi as opções dele em termos de 9º ano, ou quais eram as dúvidas dele, porque não acompanhei, mas só para vos dizer que isso é possível. E, por exemplo, há imensos jovens que neste momento acontece, já vos falei, porque assim, nós pais estamos a fazer um investimento muito grande nos nossos filhos em termos de atividades, e não é só porque não é que está portanto na moda, nós todos achamos que é importante eles terem o inglês, é importante eles irem para a música, é importante eles terem desporto, é importante várias coisas, mas depende muito de nós e daquilo que nós também defendemos. A questão é que os nossos filhos acabam por muitas vezes estar tão entusiasmados e evoluem tanto nessas coisas extra-escola que eles começam a considerar, porque não a minha vida profissional ser isso, não é?
Ou seja, quando nós estamos na opção do nono ano, muitas vezes é isto que acaba por vir ao de cima. E, por exemplo, neste momento eu agora já saí da escola, mas eu até há 2 anos eu estava a trabalhar em escolas e já havia muitos jovens que frequentavam as nossas orquestras, não é? Porque, felizmente, nas nossas escolas neste momento já existem orquestras, ou seja, a música neste momento em termos de formação já é muito mais acessível a muito mais jovens. E neste momento há imensos jovens que estão a considerar pela primeira vez chegar ao nono ano e decidir, eu vou seguir já música, não vou deixar para depois, e não é um hobby, eu quero seguir a minha vida disto. E portanto, neste momento, tal como eu falei no workshop, existe de facto o ensino artístico especializado dentro da área da música, mas também felizmente já temos escolas profissionais de música que são topo, não é? Olá Inês, olá Dora, olá, ops, eu aqui do lado do Instagram, os vossos nomes, não sei o nome, porque vocês têm Liz, FMS, não consigo saber o vosso nome, mas para vos dizer isto, ou seja, os nossos miúdos estão com muitos interesses, porque nós pais estamos a fazer um trabalho espetacular. Agora é assim, preparem-se pais, porque eles também, alguns deles vão começar a querer seguir essas opções, essas coisas dos tempos livres, como opções profissionais. E é o que eu costumo dizer, às vezes nós pais ficamos muito preocupados porque será que aquilo dá futuro? Será que aquilo não dá futuro? É sim, é como alguns dos miúdos acabam por nos responder. Pais, vocês vejam qual é também aquilo que vocês estão a transmitir em casa. Porque às vezes nós estamos tão cansados da nossa profissão e do nosso dia-a-dia, da correria, que os nossos filhos acabam, eu como costumo dizer, os nossos filhos estão sempre a olhar para nós. E portanto às vezes nós até gostávamos muito que eles seguissem aquilo que nós estamos a fazer, mas o que muitas vezes eles olham e dizem, mas eu não quero esse tipo de vida para mim, eu quero outras coisas. E nós sabemos que os jovens neste momento têm às vezes outros critérios, embora houve agora um relatório que saiu há pouco tempo, a dizer que até os miúdos neste momento estão outra vez com opções muito tradicionais. Mas aqui a questão é que assim, ok, a maioria até pode estar, mas há uma grande franja de jovens neste momento que têm outros tipos de valores que nós passámos para eles, não é? De que a vida não é só trabalho, e por isso às vezes não é compatível depois nós queremos à força que eles vão escolher determinados cursos, porque nós também lhes demos todas as indicações de que seguir aquela área é muito dura. Aliás, nós próprios acabamos por manifestar isso em casa, não é? Por isso, ou seja, eu neste momento já conheço várias pessoas que são médicas e que os filhos estão a querer seguir medicina e que eles não acham muita graça, porque a vida de facto de médico é mesmo muito dura, quer estejam no privado, quer estejam no público. Vocês podem considerar em termos de ordenado e de dinheiro, mas neste momento há imensas pessoas que o valor não é só esse, não é? Porque assim, eles podem ganhar de facto bastante, mas eles estão sempre lá, não é? A maioria dos médicos estão sempre lá e eles têm que fazer bancos, etc. Portanto, a vida está muito complicada, de facto, para os médicos. Estou a falar aqui em questão de Portugal e daqueles que eu conheço, e, portanto, alguns deles acabam por, se calhar, não era bem este tipo de vida que eu queria para os meus filhos, não é? Mas os filhos, de facto, identificaram-se e identificam-se com o valor que os pais passaram, e alguns, tão engraçado, amigos meus que são médicos a dizerem, olha, a minha filha entrou em medicina e está super feliz, está muito mais entusiasmada do que eu estava alguma vez na vida, e pronto, e é normal. É assim, nós passamos estas coisas para eles, mas é assim, por isso, tanto os tempos livres é muito natural neste momento alguns começarem a considerar seguir isso em termos profissionais, é normal eles terem muitos interesses e sentirem-se muito baralhados, que é aquilo que eu noto com alguns que estão a marcar sessões individuais comigo, que é possível, né? Vocês sabem, vocês podem ter acesso a mim marcando uma sessão e numa hora nós podemos explorar antes de entrarem de facto nos meus programas, e alguns o que eles estão a dizer é que eles estão muito perdidos porque gostam de muita coisa, não é? É evidente, eu posso-vos dar dicas do que é que tu tens que fazer, porque é assim, tu tens que perceber que tipo de vida é que tu queres ou que estilo de vida é que tu queres. Eu posso-vos dizer que algo, não sei do vosso caso, não sei se vocês têm ideia, um jovem que esteja no nono ano, quantos anos é que eles vão levar até, por exemplo, serem pediatras? Têm ideia? Digam lá aí vocês, têm uma ideia de quantos anos é que vão levar até chegar à sua conclusão da sua formação? É porque assim, estas são aquelas coisas que muitas vezes nós temos que, é o que eu digo, quando fazemos uma tomada de decisão, há que explorar, mas depois temos que fazer um planeamento, não é? E alguns jovens acabam por, quando percebem que quem está no nono ano, para chegar a pediatra, muitas vezes vai levar 12 anos, não é?
Porquê? Porque estás no 9º ano, fazes 3 anos do secundário, depois fazes mais 6 anos de licenciatura com mestrado, porque medicina é o nosso curso mais longo, portanto é com 4 anos de licenciatura mais 2 de mestrado, e depois fazes mais 3 ou 4 anos de especialidade. Por isso, é de facto muito tempo, que para alguns jovens, tudo na boa, há outros que dizem logo, então esqueça, se calhar aqui pensar noutras alternativas, e está tudo bem, temos que fazer um planeamento, portanto isto às vezes a ser às cegas é um bocadinho estranho, não é? Por isso, estão a perceber, portanto é assim, é isto que nós depois temos que trabalhar a seguir quando eles estão muito baralhados, às vezes temos que começar a pôr critérios, tal como eles, quando fazem a comparação entre vários cursos, eles têm que ter os mesmos critérios lá escritos, para eles poderem depois comparar e fazer uma tomada de decisão, não é? Que eu disse que iria falar no workshop e não falei, e depois quando agora estive a rever algumas coisas, porque estou a preparar outras coisas agora já para o final do mês, que eu tinha dito, e é muito usual, porque é assim, muitos dos jovens que eu de facto faço, eu e os meus colegas em termos de psicólogos, de, entre aspas, reorientação, ou seja, os alunos do 9º para o 10º acabam por escolher cursos e depois não se identificam e nós temos que reorientar, tal e qual como quando se faz do 12º para o ensino superior e temos que voltar a fazer. Às vezes tem a ver com a falta de facto de exploração, mas depois outras vezes tem a ver com uma coisa que é, temos uma ideia de que aquela escola, aquele curso é que tem saídas. É evidente, e nós fomos ao site da Direção-Geral do Ensino Superior, que vai sair amanhã, e se vocês forem ver no meu canal do YouTube, no fim mesmo do vídeo, eu vou explicar como é que se, por exemplo, de facto tem acesso à informação, e quando nós estamos a comparar faculdade com faculdade ou com politécnico, nós conseguimos ver a taxa de empregabilidade, que é uma mera indicação, mas que está lá, e por isso às vezes nós dizemos, esta faculdade de facto tem mais saída do que a outra. Eu posso dizer que depende sempre do aluno. E volto a contar outra vez a história, não é? Eu conheço jovens que tiraram a engenharia, por exemplo, biomédica, numa das nossas melhores escolas do país, alunos de 19 e de topo, e que não entraram em multinacionais quando foram às entrevistas. Porque depois isto tem a ver com outros critérios. Estão a ver? Portanto, é assim, tudo depende depois do que é que o jovem permite ou não permite fazer. Este jovem que eu estou a pensar em especial é um jovem espetacular, que depois montou a sua startup e está super feliz. Mas é um jovem muito fora da caixa, porque comparativamente à maioria dos jovens que até saíram daquele curso, todos ficaram, ou a maioria ficou empregado em muitas empresas aí topo, e portanto não seguiu o caminho dele. Mas ele, por exemplo, não gostou da experiência que teve nas entrevistas, não conseguiu os lugares que ele queria e ele foi a vida dele, super empreendedor, portanto está tudo bem, ok? Por isso assim, dizer que alguns cursos têm mais saídas, como por exemplo, alunos do 9º ano, que, por exemplo, são alunos médios, né? Podem não ser alunos só de 5, mas são alunos de 4, que até está tudo bem, ok? E que alguns dizem assim, eu gosto, e vão escolher o curso científico-humanístico de Ciências e Tecnologias, porque supostamente é o que tem mais saídas. E se vocês, os vossos filhos, estiverem numa de analisar o site da Direção-Geral do Ensino Superior, vocês vão ver porque é que nós dizemos isso. Dizemos isso porque, de facto, por exemplo, se vocês forem às ofertas que existem na área da saúde, das ciências, do desporto e das engenharias, de facto há uma quantidade gigante de cursos e de facto os alunos que vão para as ciências e tecnologias vão ter acesso a eles. Agora, aqui a questão é, mas tu identificas-te com essas disciplinas? Tu identificas-te com essas saídas? É porque alguns deles, ok, gosto de matemática, não sou mau aluno, de ciências, físico-química, mas depois, no concreto, quando nós começamos a explorar os cursos, eles próprios dizem que não tem nada a ver comigo, não é? Portanto, há imensos jovens que escolhem sem ponderar. E o meu qual é a minha dificuldade aqui? É assim, não faz mal, entre aspas, não é? Um jovem, por exemplo, vai para Ciências e Tecnologias porque toda a gente disse que dava saída e ele vai e depois volta para trás e depois faz outra opção. A minha questão é que alguns não querem voltar para trás, portanto estão no 10º e andam ali a pastelar e a questão é eles colocarem-se em causa e criarem algumas situações pessoais muito complicadas de saber gerir com insucesso, porque alguns deles nunca tiveram insucesso na vida, fizeram até o 9º ano na boa, não é? E esse é que é o meu grande... se nós conseguimos antecipar e não permitir ou ajudar a que eles não passem pelo insucesso, é sempre mais positivo. Agora, é evidente, alguns jovens de facto não conseguem encontrar outras alternativas porque estão mesmo, entre aspas, apaixonados por aquela área. E é uma outra coisa. Agora, escolher sem nunca ter explorado, só porque tem mais saídas, às vezes as coisas não vão dar.
Por isso é assim, ter muitos interesses, para mim é muito melhor do que aqueles alunos que só têm interesses muito baixinhos. Aliás, quando eu faço uma avaliação psicológica e os resultados são uma única área, às vezes acontece, só uma área que dá interesses, tudo o resto é baixo. Às vezes é assim, quando eles de facto percebem que eu levo isto mesmo muito a sério, quando, por exemplo, nós trabalhamos em escolas e estamos a aplicar a uma turma, alguns deles têm a tendência às vezes de faço isto um bocado a bocado, embora eu dava-lhes sempre muito na cabeça que é uma perda de tempo para mim e para eles, portanto, mas é assim, alguns deles depois percebiam que nós levávamos isto mesmo muito a sério e eu volto a dizer, sempre tive o privilégio de trabalhar em escolas em que me sempre ajudaram e apoiaram nesta parte do aconselhamento, de tal maneira que eles percebiam e quando a gente chegava ao fim para conversar, eles próprios diziam, senhora, eu fiz aquilo um bocado ao calhas, porque aquilo não batia a bota com a perdigota e nós conseguimos perceber isso. Portanto, quando os resultados dos testes não batem certo com as entrevistas que nós estamos a fazer, nós percebemos que alguma coisa está mal. E alguns deles acabavam depois por dizer, ok, eu fiz ao calhas, porque assim, alguns só querem que dê uma área, porque não querem nem sequer pensar em outras alternativas. Logo, quando estão a fazer os testes, eles apenas selecionam as respostas que eles querem com medo. E o teste não pergunta isso, o teste pergunta... Vais ler todas aquilo que te vai apresentar-te e vais ter que dizer se gostas, não gostas, se é indiferente ou se não sabes o que é isso. Estão-te a perguntar, ninguém te está a perguntar mais nada, né? E alguns não faziam dessa forma. Outras vezes, e aconteceu também, que é quando os interesses dão muito baixinho, quer dizer que às vezes são jovens que não foram estimulados em muitas áreas. E, infelizmente, isso às vezes acontece, ok? Pronto, e esses jovens são aqueles que também está tudo bem, que é... Tu não tiveste a oportunidade até ao 9º ano de teres as experiências fantásticas, teres atividades extracurriculares, teres experiências mesmo de vida, porque alguns jovens com quem eu trabalhava, eles não saíam nem sequer do bairro, não é? Muitas vezes éramos nós, escola, que conseguíamos trazê-los para outros sítios, para eles finalmente conhecerem que a vida é mais do que o bairro onde viviam. E quando isso acontecia, é assim, durante o secundário, em Portugal, existem muitas atividades gratuitas que eles podem ir fazendo ao longo do verão, por exemplo, em que aí abre-lhes de facto o horizonte. Portanto, por isso é o que eu digo, há sempre solução. Quando há um problema, há sempre solução. Temos é que pensar em conjunto. Mas esses jovens eram mesmo muito raros. Por isso é assim, se os vossos filhos, ao fazer, por exemplo, uma avaliação psicológica e nos interesses, aquilo for mesmo muito só pontual para uma área... Pode ser, de facto, que eu só tenho esse interesse, mas às vezes eu tenho com algum receio, como alguns me diziam, como eu já vos disse, que é, mas eu não quero que aquilo dê mais porque eu só quero isto. Mas não era isso que estavam-te a perguntar, não é? Porque assim, os testes só existem para te dar uma ajuda no sentido de tu perceberes até onde tu podes chegar, não é? Porque a vida é mesmo assim. Tu, quando tens 15 anos, pensas de uma maneira, aos 18 tu podes ponderar outra maneira e permitires-te explorar. Por isso é que o ensino secundário é tão importante. Eles de facto explorar imensas coisas, não é? Não sei se vocês têm perguntas para fazer ou não, portanto espero que isto vos tenha ajudado e que amanhã, quando sair o site, e se os vossos filhos tiverem mesmo muito de explorar o site da Direção-Geral do Ensino Superior, que possa ser uma excelente ajuda. De qualquer forma, é assim, para quinta-feira, esta semana vou falar de facto de interesses e vou falar dos tempos livres, porque para mim é extremamente importante. Em Portugal ainda não se valoriza, ou seja, quando um aluno está para entrar, por exemplo, para o ensino superior, ainda não se fala muito do que é que tu fazes nos tempos livres, como se isso fosse relevante ou não. Ou seja, os pré-requisitos que existem, para além das notas, não são muito do que é que tu fazes nos teus tempos livres. Mas eu vou falar na quinta-feira, principalmente porque há muitos jovens nossos que de facto estão a concorrer para fora, para outras universidades. Vou falar de uma feira que vai existir, que não é Futuralia, ok? É uma outra feira que existe especificamente só para alunos que querem ir estudar para o estrangeiro, que também não é só o Reino Unido, ok? E vou falar especialmente porque assim, quer os nossos jovens que estão no ensino superior, que querem entrar no mercado de trabalho, os tempos livres são importantes por causa do currículo, que é que eles colocam lá para além da parte académica, tal como também, não sei se vocês sabem, pais, né, que os nossos jovens, quando se candidatam a determinados cursos para o ensino superior lá fora, muitas vezes eles têm que apresentar algum trabalho de voluntariado, têm que apresentar requisitos
extra-académicos, não tem nada a ver com a escola, ok? E por isso vou partilhar com vocês, por exemplo, estou a pensar, por exemplo, aqui na medicina, que muita gente não sabe, mas, por exemplo, no UK, muitas vezes é pedido, eles têm que provar que fizeram voluntariado, têm que provar que tiveram a fazer job shadowing, têm que provar que tiveram a falar com médicos. Ou seja, tem que fazer entrevistas, portanto, há outros critérios que muitas vezes os nossos jovens não sabem, e que às vezes já estão no 12º ano. Ok, aqui não têm, os exames não estão a correr bem, eles não vão conseguir entrar aqui, estão a considerar outros países, mas eles têm que saber quais são os critérios dos outros países, senão eles não vão conseguir também entrar, não é? Por isso é assim, isto dos interesses e o que eles fazem nos tempos livres não é de todo desligado da pessoa que eles são e o que é que eles vão querer fazer no futuro, está bem? Por isso, espero de facto poder-vos ajudar, está bem? Portanto, qualquer dúvida que vocês tenham também, deixem sempre nos comentários quando vocês, aqueles que estão a ver agora podem deixar, mas estão a ver em diferido, também deixem, está bem? Porque esta semana vamos falar de interesses, tempos livres e opções profissionais e escolhas de cursos, está bom? E pronto, e o tempo passa mesmo rápido, em vez de ser 15 minutos foi outra vez meia hora, mas pronto, espero que tenha sido útil para vocês, está bem? Por isso, vemos quinta-feira às 9 da noite, está bem? Tudo bom para vós, está bom? Tchau, tchau!